Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades. Capítulo 87, a calmaria. Citação de abertura do capítulo. O caos em Eletkar é naturalmente inevitável. Vigie atentamente e não deixe que o poder se solidifique no reino. O espinho negro pode se tornar um aliado ou nosso maior inimigo, dependendo se vai assumir o papel do senhor da guerra ou não. Caso apareça que ele está buscando a paz, assassine-o diligentemente. O risco de competição é grande demais. Extraído do diagrama, escritos do abajur de cabeceira, parágrafo 4, terceira tradução de Adrotaja dos hieróglifos originais. As planícies quebradas haviam sido despedaçadas novamente. Keledim caminhava entre elas com a espada fractal de Zeph no ombro. Passou por pilhas de pedras e rachaduras novas no chão. Enormes poças com pequenos lagos cintilavam entre enormes pedaços de rocha quebrada. À esquerda, um platô inteiro havia desmoronado nos abismos ao redor. A base do platô, denteada e arrancada, tinha um tom negro e queimado. Não encontrou sinal do cadáver de Zeph. Isso podia significar que o homem havia sobrevivido de algum modo, ou apenas que a tempestade enterrara o corpo em meio aos destroços, ou o soprara para longe, deixando-o em algum abismo esquecido para apodrecer até que seus ossos fossem finalmente vasculhados por uma desafortunada equipe de coleta. Por enquanto, o fato de que Zeph não havia invocado sua espada de volta era o bastante. Ou o homem estava morto, ou, como Sil havia dito, a estranha arma não estava mais conectada a ele. Keledim não sabia como identificar a diferença. Aquela espada fractal não tinha uma gema no cabo como indicação. Keledim parou em uma elevação do platô e vasculhou os destroços. Então olhou para Sil, que estava sentada no seu ombro. Isso vai acontecer de novo? Aquela outra tempestade ainda está por aí? Sim, confirmou Sil. Uma nova tempestade. Não é nossa, mas dele. Vai ser tão ruim assim toda vez que ela passar? Dos platôs que haviam visto, só um fora completamente destruído. Mas se a tempestade podia fazer isso com rocha nua, o que faria com uma cidade? Particularmente porque soprava no sentido errado. Pai das tempestades, lights não teriam mais lights. Edifícios que haviam sido construídos com a fachada na direção oposta às tempestades estariam subitamente expostos. Eu não sei, disse Sil em voz baixa. Essa é uma coisa nova, Keledim. Não é de antigamente, e não sei como aconteceu ou o que significa. Com sorte, não vai ser tão ruim, exceto quando uma grande tormenta e uma tempestade eterna colidirem. Keledim grunhiu, rumando até a borda do platô atual. Ele inspirou um pouco de luz das tempestades, então projetou-se para cima a fim de contrabalançar a atração natural do chão. Tornou-se leve. Deu um pequeno impulso com o pé e flutuou através do abismo até o platô seguinte. Então, como o exército desapareceu assim? Perguntou ele, removendo sua projeção e pousando na rocha. Como eu vou saber? Disse Sil. Eu estava meio distraída. Keledim grunhiu. Bem, aquele era o platô onde todos haviam estado. Perfeitamente redondo. Esquisito isso. Em um platô próximo, uma grande colina havia sido fragmentada, expondo os restos de um edifício no seu interior. Aquele platô perfeitamente circular era muito mais plano, embora parecesse que havia uma colina ou algo assim no centro. Ele andou naquela direção. Então, elas são todas esprenos? Disse ele. As espadas fractais? Sil adquiriu uma expressão solene. Esprenos mortos, acrescentou Keledim. Mortos,
concordou Sil. Então eles revivem um pouco quando alguém os invoca, sincronizando um batimento cardíaco com sua essência. Como é possível que algo esteja um pouco vivo? Nós somos esprenos, disse Sil. Somos forças. Não dá para nos matar completamente. Só mais ou menos. Perfeitamente compreensível. É perfeitamente compreensível para nós, replicou Sil. Vocês é que são estranhos. Se você quebra uma rocha, ela continua ali. Se você quebra um espreno, ele continua lá, mais ou menos. Se você quebra uma pessoa, alguma coisa vai embora. Algo muda. O que sobra é só carne. Vocês são esquisitos. Que bom que chegamos a essa conclusão, disse ele, parando. Não via qualquer vestígio dos aletianos. Teriam realmente escapado? Ou teria uma súbita rajada de tempestade jogado todos para os abismos? Parecia improvável que tamanho desastre não houvesse deixado nada para trás. Por favor, permita que não tenha sido isso. Ele levantou a espada de Zef do ombro e apoiou-a diante de si com uma ponta para baixo. Ela afundou alguns centímetros na rocha. E isso aqui? Indagou ele, olhando para a arma fina e prateada. Uma espada sem ornamentos. Isso deveria ser estranho. Ela não grita quando eu a seguro. É porque não é um espreno, disse Sil em voz baixa. O que ela é, então? Perigosa. Ela saiu do ombro dele, então caminhou até a espada como se estivesse descendo uma escadaria. Ela raramente voava quando estava na forma humana. Voava como uma fita de luz, ou como um grupo de folhas, ou como uma nuvenzinha. Ele nunca havia notado como era estranho, porém normal, que ela seguisse a natureza de forma que estava usando. Seguisse a natureza da forma que estava usando. Sil parou bem diante da espada. Acho que é uma das espadas de honra, as espadas dos arautos. Kennedy grunhiu. Já ouvira falar delas. Qualquer homem que segure essa espada se torna um corredor dos ventos, explicou Sil, olhando para Kennedy. As espadas de honra são nossos pilares. Honra as deu aos homens, e esses homens ganharam poderes a partir delas. Os esprenos descobriram que ele havia feito isso, e nós os imitamos. Somos pedacinhos do poder dele. Afinal, como essa espada. Tome cuidado com ela, é um tesouro. Então o assassino não é um radiante? Não. Mas, Kaledin, você precisa entender. Com essa espada, alguém pode fazer o que você faz, mas sem as limitações que um espreno exige. Ela o tocou. Então tremeu visivelmente, sua forma saindo de foco por um segundo. Essa espada dava ao assassino o poder de usar projeções, mas também se alimentava da sua luz das tempestades. Uma pessoa usando isso vai precisar de muito mais luz do que você em níveis perigosos. Kaledin estendeu a mão e tomou a espada pelo cabo. Sil flutuou para longe, tornando-se uma fita de luz. Ele ergueu a arma e colocou-a de volta no ombro, antes de seguir seu caminho. Sim, havia uma colina logo à frente. Provavelmente um edifício coberto por creme. À medida que se aproximou, abençoadamente viu um movimento ao redor dela. Olá, chamou. As figuras ali dentro pararam e se viraram. Kaledin, gritou uma voz familiar. Raios, é você mesmo? Ele sorriu, identificando as figuras que se aproximavam como homens em uniformes azuis. Teft correu feito louco pelo chão rochoso para encontrá-lo. Os outros vieram atrás gritando e rindo. Drerry, Pete, Bizig e Sigzil, com Rocha somando sobre todos eles. Outra? Indagou Rocha, fitando a espada fractal de Kaledin. Ou ela é sua? Não, tomei essa aqui do assassino. Ele está morto, então? Perguntou Teft. Parece que sim.
Você derrotou o assassino de branco, disse Bizig em um sussurro. Acabou mesmo então. Suspeito que seja só o começo, disse Kaledin, indicando o edifício. Que lugar é esse? Ah, disse Bizig. Vamos, temos que mostrar a torre para você. Aquela garota radiante nos ensinou a invocar o platô. Só precisamos de você junto. Garota radiante? Perguntou Kaledin. Shallan? Você não parece surpreso, grunhiu Teft. Ela tem uma espada fractal, disse Kaledin. Uma espada que não gritava na sua cabeça. Ou ela era uma radiante ou tinha outra daquelas espadas de honra. Ao entrar no edifício, notou uma ponte nas sombras próximas. Não é a nossa, notou Kaledin. Não, disse Leiten. Essa aí pertence à ponte 17. Tivemos que deixar a nossa para trás na tempestade. Rocha assentiu. Estávamos ocupados demais mantendo a cabeça dos olhos claros longe das espadas dos inimigos. Mas precisamos da ponte aqui. Do jeito que a plataforma funciona, tivemos que sair do platô para Xalandavar se transportar de volta. Kaledin enfiou a cabeça na câmara dentro da colina. Então hesitou ao ver a beleza no interior. Outros membros da Ponte 4 o aguardavam ali, incluindo um homem alto que Kaledin não reconheceu de imediato. Seria um dos primos de Loupen? O homem se virou e Kaledin percebeu que havia confundido uma placa craniana avermelhada com um chapéu. Parchindiano. Kaledin ficou tenso enquanto o Parchindiano fazia uma saudação. Ele estava usando um uniforme da Ponte 4 e tinha tatuagem. Hilen? Disse Kaledin. Senhor? Respondeu Hilen. Seus traços não eram mais arredondados e roliços, mas sim definidos, musculosos, com um pescoço grosso e mandíbula mais forte, agora dotada de uma barba vermelha e preta. Parece que você era mais do que aparentava, disse Kaledin. Perdão, senhor, mas posso dizer que isso se aplica a nós dois. Ao falar, sua voz tinha agora certa musicalidade, as palavras um ritmo estranho. O luminobre Dalinar perdoou Hilen, explicou Sigzil, contornando Kaledin e adentrando a câmara. Por ser parchindiano? Por ser um espião, disse Hilen. Um espião para um povo que aparentemente não existe mais, disse ele em um ritmo diferente. E Kaledin pensou identificar dor naquela voz. Rocha se aproximou e pôs a mão no ombro de Hilen. Nós podemos contar essa história quando voltarmos à cidade, disse Teft. Imaginamos que você voltaria para cá, acrescentou Sigzil, para esse platô, e que, portanto, precisaríamos estar aqui para recebê-lo, por mais que a luminosa Davar tenha reclamado. De qualquer modo, temos muita coisa a contar. Um monte de coisas está acontecendo e acho que você vai ficar no centro de tudo. Kaledin respirou fundo, mas concordou. O que mais esperava? Bastava de se esconder. Ele havia tomado sua decisão. O que eu digo a eles sobre Moshe? Ele se perguntou enquanto os membros da Ponte 4 se apinhavam no recinto ao redor dele, tagarelando sobre como precisava infundir as esferas nas lâmpadas. 2 homens estavam feridos do combate, incluindo Bizig, que mantinha a mão direita no bolso do casaco. Pele cinzenta aparecia por baixo da manga. Ele havia perdido a mão para o assassino de branco. Kaledin puxou Teft de lado. Perdemos mais alguém? Vi Marte e Pedim. Road, disse Teft com um grunhido, morto pelos parchindianos. Kaledin fechou os olhos, soltando o ar em um sibilo. Rode era um dos primos de Loupen, um herdaziano jovial que mal falava letiano. Kaledin mal o conhecera, mas mesmo assim o homem era da Ponte 4, sua responsabilidade. Você não pode proteger a todos nós, filho, disse Teft. Não pode impedir que as pessoas sintam dor, não pode impedir que os homens morram. Kaledin abriu seus olhos, mas não desafiou as afirmações, pelo menos não vocalmente. Cal, disse Teft, a voz ainda mais baixa. No final, logo antes da sua chegada, raios, filho, juro que eu vi
Um ou dois dos rapazes brilhando, só um pouco, com a luz das tempestades. O quê? Tenho ouvido as leituras daquelas visões que o luminobre Dalinar tem, continuou Teft. Acho que você deveria fazer o mesmo. Pelo que entendi, parece que as ordens dos Cavaleiros Radiantes eram compostas de mais pessoas do que só os cavaleiros. Kaledin olhou para os homens da Ponte 4 e se pegou sorrindo. Reprimiu a dor das perdas, pelo menos por enquanto. Eu me pergunto o que vai acontecer com a estrutura social dos aletianos quando um grupo inteiro de ex-escravos começar a andar por aí com a pele brilhando, disse ele em voz baixa. Sem mencionar esses seus olhos, grunhiu Teft. Meus olhos? Você não viu? O que eu estou dizendo? Não tem espelhos aqui nas planícies. Seus olhos, filho, azul claros, como água vítrea, mais claros do que os de qualquer rei. Kennedy se virou. Tinha torcido para que seus olhos não mudassem. O fato de isso ter acontecido o deixava desconfortável. Era um indício preocupante. Ele não queria acreditar que os olhos claros tinham algum embasamento para sua opressão. Eles ainda não têm, pensou, infundindo as gemas nas lâmpadas como Siggs o havia instruído. Talvez os olhos claros reinem devido à memória profundamente enraizada dos radiantes. Mas só porque eles se parecem um pouco com os radiantes, não significa que devem poder oprimir todo mundo. Tormentosos olhos claros. Ele era um deles agora. Raios. Kaledin invocou Sil como espada, seguindo as instruções de Sigil, e olhou-a com uma chave para ativar o fabrial. Shallan estava parada nos portões de Uritiro, olhando para cima e tentando compreender. Lá dentro, vozes ecoavam no grande salão e luzes se moviam enquanto pessoas exploravam. Edwin havia assumido o comando daquela atividade, enquanto Navani montara um acampamento para cuidar dos feridos e contar os suprimentos. Infelizmente, haviam deixado a maior parte da comida e do equipamento para trás, nas planícies quebradas. Além disso, a viagem pelo Sacro Portal não havia sido tão simples quanto Shallan havia imaginado de início. De algum modo, a passagem drenara a maioria das gemas levadas pelos homens e mulheres no platô, incluindo os fabriais de Navani, seguros nas mãos de engenheiras e eruditas. Elas haviam feito alguns testes. Quanto mais pessoas eram transportadas, mais luz era necessária. Parecia que a luz das tempestades, e não só as gemas que as continham, havia se tornado um recurso valioso. Já se tornara necessário racionar as gemas e lâmpadas para explorar o edifício. Várias escribas passaram por ela, carregando papéis para desenhar mapas de exploração de Edwin. Elas fizeram mesuras rápidas e constrangidas para Shallan e as chamaram de Luminosa Radiante. Ela ainda não havia falado com Edwin em maiores detalhes sobre o que acontecera. É verdade? Indagou Shallan e inclinou a cabeça totalmente para trás, olhando para a lateral da enorme torre sob o céu azul acima. Eu sou um deles? Fez padrão do tecido da sua saia. Quase. Ainda falta dizer algumas palavras. Que tipo de palavras? Um juramento? Teceluzes não fazem juramentos além do primeiro, disse Padrão. Você precisa falar verdades. Shallan olhou para cima por mais algum tempo. Então virou-se e caminhou de volta para seu acampamento improvisado. Ali não havia pranto. Ela não sabia ao certo se era porque realmente estava acima das nuvens de chuva ou se os padrões climáticos haviam sido desequilibrados pela chegada das estranhas grã-tormentas. No acampamento, homens estavam sentados em pedra, divididos pelas patentes, tremendo sob os casacos molhados. O hálito de Shallan se condensava diante dela, muito embora ela houvesse sugado luz das tempestades. Só um pouquinho, para se impedir de notar o frio. Infelizmente, não havia muito que pudesse ser usado em fogueiras.
O grande terreno de pedra diante da torre trazia muitos poucos petrobulbos e os que cresciam eram minúsculos, menores que um punho. Eles forneceriam pouca madeira para fogueiras. A área estava cercada por 10 platôs altos, com degraus subindo em espiral ao redor das bases. Os sacroportais, além deles, se estendiam à cadeia montanhosa. Crem cobria alguns dos degraus ali e pingava pelas beiradas do terreno aberto. Não havia nem de perto a mesma quantidade das planícies quebradas. Devia chover menos ali. Shallan foi até a beirada do platô. Era uma queda e tanto. Se Norradon realmente havia caminhado até aquela cidade, como alegava o caminho dos reis, então sua viagem devia ter incluído escalar penhascos. Até o momento, eles não haviam encontrado outra maneira de sair que não fosse através dos sacroportais. E mesmo que tal caminho existisse, ainda estariam isolados no meio das montanhas, há semanas da civilização. Julgando pela altura do sol, as eruditas estimavam que estivesse perto do centro de Roshar, em algum lugar nas montanhas perto de Tubaila ou talvez Emu. A localização remota tornava a cidade incrivelmente defensável, ou pelo menos era o que dizia Dalinar. Também os deixava isolados, talvez por completo. E isso, por sua vez, explicava por que todo mundo olhava para Shallan daquele jeito. Tinham tentado outras espadas fractais. Nenhuma conseguia fazer com que o antigo Fabrial funcionasse. Shallan era literalmente a única maneira de sair daquelas montanhas. Um dos soldados ali perto pigarreou. A senhorita tem certeza de que é uma boa ideia chegar tão perto da borda, luminosa radiante? Ela olhou para o homem com um ar divertido. Eu poderia sobreviver à queda e sair andando, soldado. Sim, luminosa, disse ele corando. Ela se afastou da beirada e foi procurar Dalinar. Olhos a seguiram enquanto caminhava. Soldados, escribas, olhos claros e grãos senhores. Bem, que vissem Shallan, a radiante. Sempre podia encontrar liberdade mais tarde usando outro rosto. Dalinar e Navani supervisionavam um grupo de mulheres perto do centro do exército. Tiveram sorte? Indagou Shallan se aproximando. Dalinar olhou para ela. As escribas escreviam cartas usando todas as telepenas disponíveis, enviando mensagens de alerta para os acampamentos de guerra e para as estações de retransmissão em Tashik. Uma nova tempestade podia chegar, soprando do oeste, não do leste. Preparem-se. Nova Natanã, na costa mais oriental de Roshar, seria atingida logo depois que a tempestade eterna deixasse as planícies quebradas. Então a tormenta adentraria o Oceano Oriental e se moveria na direção da origem. Nenhum deles sabia o que aconteceria em seguida. Será que ela daria a volta ao mundo e apareceria na costa ocidental? Seriam todas as grandes tormentas uma tempestade que dava a volta no planeta ou uma nova começava na origem a cada vez, como alegava a mitologia? Eruditas e guarda-tempos atualmente acreditavam na primeira opção. Seus cálculos diziam que, partindo do princípio de que a tempestade eterna se movia na mesma velocidade que uma grande tormenta, naquele período do ano, teriam alguns dias antes que ela voltasse e atingisse Shinovar e Iri, soprando então pelos continentes e arrasando cidades que se consideravam protegidas. Sem notícias, disse Dalinar com voz tensa. O rei parece ter sumido. E mais, Kholinar parece estar passando por uma rebelião. Não fui capaz de conseguir respostas diretas a qualquer uma dessas perguntas. Tenho certeza de que o rei está em um lugar seguro, disse Shallan, olhando para Navani. A mulher mantinha uma expressão calma, mas sua voz soava tensa e estressada, enquanto dava instruções para um escriba. Um dos platôs altos ali perto emitiu um clarão. Uma parede de luz girando ao redor do seu perímetro deixou borrões impressos nas retinas, que sumiram aos poucos. Alguém havia ativado o sacro portal.
Dalinar foi até lá e eles esperaram tensos até que um grupo de figuras de azul apareceu na borda do platô e começou a descer os degraus. A ponte 4. Ah, graças ao Todo-Poderoso, sussurrou Shallan. Era ele, não o assassino. Uma das figuras apontou para onde estava Dalinar e os outros. Kaledin separou-se dos homens, pulando dos degraus e flutuando sobre o exército. Ele pousou, já caminhando, e carregava uma espada fractal no ombro e seu longo casaco de oficial desabotoado que chegava aos joelhos. Ele ainda tem as marcas de escravo, pensou Shallan, embora o cabelo comprido as ocultasse. Seus olhos agora eram azuis claros e brilhavam levemente. Filho da tempestade, chamou Dalinar. Grão-príncipe? Respondeu Kaledin. O assassino? Morto, disse Kaledin, levantando a espada e enfiando-a na rocha diante de Dalinar. Precisamos conversar, Meu filho, carregador? Perguntou Navani, de trás. Ela se aproximou e pegou Kaledin pelo braço, sem se importar com a luz das tempestades que emanava da pele dele como fumaça. O que aconteceu com meu filho? Houve uma tentativa de assassinato, disse Kaledin. Eu impedi, mas o rei está ferido. Eu o deixei em um lugar seguro, antes de ir ajudar Dalinar. Onde? Interpelou Navani. Mandamos nosso pessoal aos acampamentos de guerra procurarem em monastérios, mansões, casernas. Esses lugares eram óbvios demais. Se a senhora pensou em procurá-lo lá, assassinos também pensariam. Eu precisava de um lugar que ninguém imaginaria. Onde, então? Perguntou Dalinar. Kaledin sorriu. O Lopen formou um punho com a mão, agarrando a esfera. Na sala ao lado, sua mãe estava dando uma bronca em um rei. Não, não, Vossa Majestade, disse ela com forte sotaque, usando o mesmo tom severo que utilizava com os cães machados. Enrole tudo e coma. Não pode tirar pedaços desse jeito. Não estou com tanta fome assim, Nana, disse Elhokar. Sua voz estava fraca, mas ele havia acordado do seu estupor alcoólico, o que era um bom sinal. Vai comer mesmo assim, disse a mãe. Eu sei o que fazer quando vejo um homem assim tão pálido. E perdão, Vossa Majestade, mas o senhor está tão pálido quanto um lençol quarando o sol. E essa é a verdade. O senhor vai comer, sem reclamações. Eu sou o rei, não recebo ordens de... Você está na minha casa, disse ela, e Lopen recitou o discurso junto, silenciosamente. Na casa de uma mulher herdasiana, nenhum cargo tem importância, a não ser o dela. Não vou deixar que venha aqui buscá-lo e descubram que não foi alimentado direito. Não vou deixar as pessoas dizerem isso, vossa luminosidade. Não vou, não. Agora coma, tenho sopa no fogo. O Lopen sorriu e, muito embora ouvisse o rei resmungar, também ouviu o som da colher contra o prato. 2 dos primos mais fortes de Lopen estavam sentados diante do barraco em pequena Erdaz, que ficava tecnicamente no acampamento de guerra do grão-príncipe Sebarial. Muito embora os erdasianos não prestassem muita atenção a isso, mais 4 primos estavam sentados no fim da rua costurando placidamente algumas botas, de olho em qualquer coisa suspeita. Muito bem, sussurrou Lopen. Você precisa se esforçar de verdade dessa vez. Ele se concentrou naquela esfera em sua mão, como fazia todo dia, e havia feito desde o dia em que o capitão Kaledin havia começado a brilhar. Mais cedo ou mais tarde aprenderia. Tinha tanta certeza disso quanto tinha do seu nome. Lopen, um rosto largo, apareceu em uma das janelas, distraindo-o. Xilinco, seu tio. Bote roupas de herdasiano nesse homem rei de novo. Pode ser que a gente precise se mudar. Se mudar? Disse Lopen, se levantando. Estão falando em todos os acampamentos de uma mensagem do grão-príncipe Sebarial, disse Xilinco em herdasiano. Encontraram uma coisa lá nas planícies. Fique pronto, só por via das dúvidas. Todo mundo está falando.
Não consigo entender nada. Ele sacudiu a cabeça. Primeiro aquela grande tormenta surpresa. Então as chuvas acabando mais cedo. E o tormentoso homem-rei de Aleticar na minha porta. Agora isso. Acho que talvez a gente deixe o acampamento mesmo com a noite já chegando. Não faz sentido para mim, mas cuide do homem-rei. O Loupen concordou. Pode deixar, só um segundo. Chilinco se afastou. Loupen abriu a palma da mão e olhou para a esfera. Não queria perder o treinamento, só por via das dúvidas. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, ele ia olhar para uma delas e... O Loupen sorveu a luz. Aconteceu em um piscar de olhos, e então ali estava ele, com a luz das tempestades emanando na pele. Ha! Gritou ele, se levantando de um salto. Ha! Ei! Chilinco, vem aqui! Preciso colar você na parede. A luz se apagou de repente. O Loupen parou, testa franzida, e estendeu a mão diante de si. Acabou tão rápido? O que havia acontecido? Ele hesitou. Aquela coceira. Ele apalpou o ombro, no ponto em que havia perdido o braço, há muito tempo. Ali seus dedos tatearam um novo calombo de carne que havia começado a brotar da sua cicatriz. Ah, raio, sim! Todo mundo dê ao Loupen suas esferas. Tenho que botar um brilho para funcionar. Moshe estava sentado na traseira da carroça que sacolejava a caminho da saída dos acampamentos de guerra. Poderia ir na frente, mas não queria ficar tão longe da sua armadura, que haviam embrulhado em pacotes e empilhado ali atrás, escondida. A espada e a armadura podiam estar no seu nome, mas ele não tinha ilusões de que aconteceria se a elite aletiana notasse que estava tentando fugir com elas. Sua carroça chegou ao topo da colina logo além dos acampamentos de guerra. Atrás deles, enormes filas de pessoas estavam saindo para as planícies quebradas. As ordens do grão-príncipe Dagnar haviam sido claras, ainda que desconcertantes. Os acampamentos de guerra estavam sendo abandonados. Todos os parchemanos deviam ser deixados para trás. E todo mundo devia seguir para o centro das planícies quebradas. Alguns dos grão-príncipes obedeceram, outros não. Curiosamente, Sadias foi um dos que obedeceram, com seu acampamento de guerra se esvaziando quase tão depressa quanto os de Sebarial, Roion e Aladar. Parecia que todos estavam indo, até mesmo crianças. A carroça de Moshe parou. Graves surgiu na traseira alguns momentos depois. A gente não precisava ter se preocupado em sair escondido, murmurou ele, olhando para o êxodo. Estão ocupados demais para prestar atenção em nós. Veja só. Alguns grupos de comerciantes estavam reunidos fora do acampamento de Dagnar. Eles fingiam estar embalando suas coisas para partir, mas não faziam nenhum progresso visível. Saqueadores, disse Graves, vão partir para os acampamentos de guerra abandonados em busca de pilhagem. Idiotas tormentosos. Merecem o que está por vir. O que está por vir? Questionou Moshe. Sentia-se jogado em um rio caudaloso que havia inundado as margens depois de uma grande tormenta. Ele nadava com a corrente, mas mal conseguia manter a cabeça acima da água. Tentara matar Keledim. Estava tudo arruinado. O rei sobrevivera, os poderes de Keledim estavam de volta e Moshe era um traidor. Duplamente traidor. Tempestade eterna, disse Graves. Ele não parecia tão refinado agora que usava um macacão e uma camisa remendados de um pobre olhos escuros. Havia usado algum colírio estranho para escurecer os olhos, então instruíra Moshe a fazer o mesmo. E o que é isso? O diagrama é vago, disse Graves. Só conhecemos o termo por causa das visões do velho Gavilar. Mas o diagrama diz que ela provavelmente vai trazer os esvaziadores de volta. Parece que, no fim das contas, eles são os parchemanos. Ele sacudiu a cabeça. Danação, aquela mulher estava certa.
Mulher? Yasna-Colin. Moshe balançou a cabeça. Não compreendia nada do que estava acontecendo. As frases de Graves pareciam sequências de palavras que não deviam andar juntas. Parchemanos, esvaziadores, Yasna-Colin. Era a irmã do rei. Ela não havia morrido no mar? O que Graves sabia sobre ela? Quem é você de verdade? Perguntou Moshe. Um patriota, respondeu Graves. Exatamente como eu disse. Temos permissão de seguir nossos próprios interesses e metas até sermos convocados. Ele balançou a cabeça. Eu tinha certeza de que a minha interpretação estava correta, que se removêssemos El-Rokar, Dalinar se tornaria nosso aliado no que está por vir. Bem, parece que eu estava errado. Ou isso, ou fui lento demais. Moshe sentiu-se enjoado. Graves agarrou-o pelo braço. Anime-se, Moshe. Trazer um fractário de volta comigo significa que minha missão não foi uma perda completa. Além disso, você pode nos contar sobre esse novo radiante. Vou lhe mostrar o diagrama. Nós temos um trabalho importante. E o que é? Salvar o mundo inteiro, meu amigo. Graves deu um tapinha no braço, então caminhou para a frente da carroça onde estavam os outros. Salvar o mundo inteiro. Eu banquei um dos 10 tolos, pensou Moshe, baixando a cabeça. E nem mesmo sei como. A carroça recomeçou a andar. Capítulo 88. O homem que era o dono dos ventos. Citação de abertura do capítulo. É uma sequência de números, eu não vou falar. A referência é extraído do diagrama, trecho da parede norte, área do parapeito, parágrafo 2. Parece ser uma sequência de datas, mas sua relevância ainda é desconhecida. Eles logo começaram a adentrar a torre. Não havia mais nada que pudessem fazer, embora as explorações de Edolin estivessem longe de terminar. A noite estava chegando e a temperatura caía do lado de fora. Além disso, a grande tormenta que havia atingido as planícies quebradas devia estar espalhando sua fúria pelas terras e por fim chegaria àquelas montanhas. Era necessário mais de um dia para uma grande tormenta cruzar o continente inteiro, e eles estavam provavelmente perto do centro. Então, ela devia estar se aproximando. Uma grande tormenta imprevista, pensou Shallan, caminhando pelos corredores escuros com seus guardas. E algo mais vindo da outra direção. Dava para ver que aquela torre, seu conteúdo, cada corredor, era uma majestosa maravilha. Seu cansaço ficara muito claro no fato de não querer desenhar nenhuma parte do local. Ela só queria dormir. A luz das esferas revelou algo estranho na parede à frente. Shallan franziu o senho, livrando-se da fadiga e andando até lá. Um pequeno pedaço de papel dobrado, como um cartão. Ela olhou de volta para seus guardas, que pareciam igualmente confusos. Ela tirou o cartão da parede. Ele havia sido grudado com um pouco de besolceira no verso. Dentro havia um símbolo triangular dos sangue espectros e abaixo dele o nome de Shallan, não o nome de Vel. O nome de Shallan. Pânico. Estado de alerta. Em um instante, ela havia sugado a luz da sua lanterna, lançando o corredor nas trevas, mas havia luz brilhando em uma porta próxima. Ela olhou fixamente para aquela luminosidade. Gaz moveu-se para investigar, mas Shallan o deteve com um gesto. Fugir ou lutar? Fugir para onde? Hesitante, foi até a porta, novamente sinalizando para que seus guardas recuassem. Miraise estava dentro do aposento, olhando para uma enorme janela sem vidro que dava para outra seção do interior da torre. Ele se voltou para ela, o rosto deformado pelas cicatrizes, mas ainda assim com um ar refinado nas suas roupas de cavalheiro. Então ela havia sido descoberta. Não sou mais uma criança que se esconde no quarto quando os gritos começam, pensou ela com firmeza, adentrando o aposento.
Se eu fugir desse homem, ele me verá como algo a ser caçado. Ela caminhou direto até ele, pronta para invocar padrão. Ele não era como as outras espadas fractais. Agora Shallan compreendia. Não precisava dos 10 batimentos cardíacos para surgir. Ele já havia feito isso antes. Ela nunca estivera disposta a admitir que ele era capaz disso. Admitir teria significado coisas demais. Quantas mais das minhas mentiras me impedem de exercer habilidades que tenho? Mas ela precisava das mentiras. Precisava delas. Você me conduziu a uma caçada grandiosa, Vel, disse Miraise. Se suas habilidades não houvessem se manifestado durante o salvamento do exército, talvez eu nunca houvesse descoberto sua falsa identidade. Vel é a falsa identidade, Miraise, disse Shallan. Eu sou eu. Ele a inspecionou. Acho que não. Shallan o encarou, mas tremia por dentro. Você está em uma posição curiosa, disse Miraise. Vai esconder a verdadeira natureza dos seus poderes? Pude adivinhá-los, mas outros não serão tão doutos. Podem ver apenas a espada e não perguntar o que mais você pode fazer. Não vejo por que isso seria da sua conta. Você é uma de nós, disse Miraise. Nós cuidamos dos nossos. Shallan franziu o senho. Mas você descobriu a mentira. Está dizendo que não quer ser mais dos sangue espectros? O tom dele não era ameaçador, mas aqueles olhos, raios, aqueles olhos poderiam perfurar pedra. Não oferecemos o convite a qualquer um. Você matou Yasna, sibilou Shallan. Sim, depois que ela, por sua vez, matou vários dos nossos membros. Você não acha que as mãos dela estavam limpas de sangue, acha, Vel? Shallan desviou o olhar. Eu deveria ter adivinhado que você era Shallan Davar, continuou Miraise. Sinto-me um tolo por não ter percebido antes. A sua família tem uma longa história de envolvimento nesses eventos. Eu não vou ajudá-lo, disse Shallan. Curioso, você deveria saber que estou com seus irmãos. Ela o fitou de repente. Sua casa não existe mais, disse Miraise. A propriedade da sua família foi tomada por um exército de passagem. Resgatei seus irmãos do caos, da guerra de sucessão, e estou trazendo-os para cá. A sua família, contudo, está em dívida comigo. Um transmutador quebrado, ele a encarou. Quão conveniente que você, pelo que entendi, seja uma transmutadora, pequena lâmina. Ela invocou padrão. Eu mato você antes de permitir que os use como chantagem. Sem chantagem, replicou Miraise. Eles chegarão em segurança. Um presente para você. Você verá que estou falando a verdade. Mencionei a dívida apenas para que ela tenha uma chance de se instalar na sua mente. Ela franziu o senho segurando sua espada fractal hesitante. Por quê? Indagou finalmente. Porque você é ignorante. Miraise se aproximou, a diferença de altura fazendo com que Shallan parecesse minúscula. Você não sabe quem somos, não sabe o que estamos tentando fazer, você não sabe muito de nada, Vel. Por que seu pai se juntou a nós? Porque o seu irmão buscou os rompecéus. Fiz minhas pesquisas, sabe? Tenho respostas para lhe dar. Surpreendentemente, ele virou as costas e caminhou para a porta. Vou dar-lhe tempo para considerar a questão. Você parece achar que sua nova posição entre os radiantes faz com que não se adeque ao nosso grupo, mas penso de modo diferente. A minha Babisque também. Deixe que Shallan Davar seja uma radiante, conformista e nobre. Que Vel nos visite. Ele parou junto à porta. E que ela encontre a verdade. Ele desapareceu no corredor. Shallan sentiu-se ainda mais exausta. Dispensou o padrão e se apoiou na parede. Claro que Miraise chegaria até ali. Ele provavelmente estivera entre os exércitos. Chegar a Uritiro havia sido uma das principais metas dos sangue espectros. Apesar de sua determinação de não os ajudar, ela os transportara junto com o exército.
bem para onde eles queriam chegar. Os irmãos dela estariam mesmo em segurança? E os criados da família, a noiva do seu irmão? Ela suspirou, indo até a porta e coletando seus guardas. Que ela encontre a verdade. E se não quisessem encontrar a verdade? Padrão zumbiu baixinho. Depois de caminhar pelo térreo da torre, usando seu próprio brilho como luz, ela encontrou Edwin no corredor junto a um quarto, onde ele dissera que estaria. Tinha o pulso enfaixado e os ferimentos no rosto estavam ficando roxos, fazendo com que ele ficasse ligeiramente menos inebriantemente bonito. Embora houvesse certa aura bruta de eu bati em um monte de gente hoje, que era atraente por si só. Você parece exausta, disse ele, dando-lhe um beijinho. E parece que alguém andou batendo tambor na sua cara, disse ela, mas sorriu. Você deveria dormir um pouco. Eu vou, em breve. Edwin tocou o rosto dela. Você é incrível, sabe? Salvou tudo, todo mundo. Não precisa me tratar como se eu fosse de vidro, Edwin. Você é uma radiante. Quer dizer, ele passou a mão pelo cabelo insistentemente desgrenhado dela. Shallan, você é maior do que uma olhos claros. Está me chamando de gorda? O quê? Não, estou dizendo... Ele corou. Não vou deixar as coisas ficarem estranhas entre nós, Edwin. Mas... Ela o agarrou em um abraço e puxou-o para um beijo profundo e apaixonado. Ele tentou murmurar alguma coisa, mas Shallan continuou beijando e pressionando seus lábios contra o dele, para deixar que Edwin sentisse o seu desejo. Ele se derreteu no beijo, então agarrou-a pela cintura e puxou-a para mais perto. Depois de um momento, ele se afastou. Raios, está doendo. Ah! Shallan levou a mão à boca, lembrando-se dos ferimentos no rosto dele. Desculpe! Ele sorriu, então fez outra careta, já que isso, aparentemente, doía também. Valeu a pena. De qualquer modo, prometo que vou evitar ficar estranho. Se você evitar ser irresistível demais. Pelo menos até eu estar curado. Combinado? Combinado. Ele olhou para os guardas dela. Ninguém perturba a senhorita radiante, compreenderam? Eles assentiram. Durma bem, disse Edwin, abrindo a porta do quarto. Muitos dos cômodos ainda tinham portas de madeira, apesar do longo tempo de abandono. Espero que esse quarto seja adequado. Foi seu espreno que o escolheu. Seu espreno? Shallan franziu o senho, então entrou no quarto. Edwin fechou a porta. Shallan estudou a câmara de pedra sem janelas. Por que Padrão havia escolhido aquele lugar específico? O quarto não parecia distinguir-se dos outros. Edwin deixara uma lâmpada de luz das tempestades para ela. Uma extravagância, considerando quão poucas gemas iluminadas tinham. E a iluminação revelava uma pequena câmara quadrada com um leito de pedra no canto. Havia até mesmo alguns cobertores em cima dele. Onde Edwin havia encontrado cobertores? Ela encarou a parede, senho franzido. Havia um quadrado desbotado na rocha, como se antes houvesse um quadro pendurado ali. Na verdade, parecia estranhamente familiar. Não que tivesse estado ali antes, mas a posição daquele quadrado na parede era exatamente no mesmo ponto em que ficava o quadro na parede de seu pai em Jaqueved. A mente dela começou a ficar confusa. Disse Padrão do chão ao seu lado. Está na hora. Não. Está na hora. Os sangue espectros estão rondando. As pessoas precisam de um radiante. Elas têm um radiante, o carregadorzinho. Não é bastante. Elas precisam de você. Shallan piscou entre lágrimas. Contra sua vontade, o quarto começou a mudar. Um tapete branco apareceu, um retrato na parede, mobília, paredes pintadas de azul claro, 2 cadáveres. Shallan passou por cima de um deles, embora fosse apenas uma ilusão, e andou até a parede. Uma pintura havia aparecido, parte da ilusão,
envolta por um brilho branco. Havia algo escondido atrás dela. Shallan puxou o quarto para o lado, ou tentou. Seus dedos só deixaram a ilusão desfocada. Aquilo não era nada, só a recriação de uma memória que desejava não ter. Uma mentira melhor, Shallan. Ela piscou para clarear a vista das lágrimas, ergueu os dedos e os pressionou contra a parede novamente. Dessa vez, sentiu a moldura do quadro. Não era real, mas no momento ela fingiu que era e deixou que a imagem a capturasse. Não posso continuar fingindo? Não. Ela estava lá, na sala do seu pai, tremendo. Puxou o quadro para o lado, revelando o cofre na parede atrás. Ela levantou a chave, então hesitou. A alma da minha mãe está aí dentro. Não, não é a alma dela. A coisa que tomou a alma dela. Shallan destrancou o cofre, então abriu-o. Uma pequena espada fractal, jogada no cofre apressadamente, a ponta perfurando o fundo, o cabo voltado para ela. Isso era você, sussurrou ela. Sim. O pai tomou você de mim, disse Shallan, e tentou escondê-lo aqui. Claro que foi inútil. Você desapareceu assim que ele fechou o cofre. Transformou-se em névoa. Ele não estava pensando direito. Nenhum de nós estava. Ela se virou. Tapete vermelho, outrora branco. O amigo da sua mãe jazia no chão, o braço sangrando, embora a ferida não o houvesse matado. Shallan caminhou até o outro cadáver, com o rosto virado para o chão e trajando um lindo vestido azul e dourado. Cabelo ruivo desgrenhado, formando um padrão ao redor da cabeça. Shallan ajoelhou-se e virou o cadáver da sua mãe, confrontando um crânio com olhos queimados. Por que ela tentou me matar, padrão? Sussurrou Shallan. Começou quando ela descobriu minhas habilidades. Shallan relembrou. A chegada da mãe com um amigo que ela não reconheceu para confrontar seu pai. Os gritos da mãe discutindo com o pai. A mãe chamando Shallan de um deles. Seu pai interferindo. O amigo da mãe com uma faca. Os dois lutando. O amigo tendo o braço cortado. Sangue derramado no tapete. O amigo havia vencido aquela luta por fim, segurando o pai dela imobilizado no chão. A mãe pegou a faca e foi atrás de Shallan. E então uma espada nas mãos de Shallan. Ele deixou todo mundo acreditar que ele a matou, sussurrou Shallan. Que ele assassinou a esposa e seu amante em um ataque de raiva, quando fui eu que realmente os matou. Ele mentiu para me proteger. Eu sei. Esse segredo o destruiu toda a nossa família. Eu sei. Eu odeio você, sussurrou ela, fitando os olhos mortos da mãe. Eu sei, padrão zumbiu baixinho. Uma hora você vai me matar e terá sua vingança. Eu não quero vingança, quero minha família. Shallan se abraçou e baixou a cabeça, soluçando, enquanto a ilusão sangrava fumaça branca e então desaparecia, deixando-a em um quarto vazio. Só posso concluir, escreveu Amaran apressadamente. Os glifos, uma bagunça descuidada de tinta, que tivemos sucesso, restares. Os relatos do exército de Dalinar indicam que os esvaziadores não só foram identificados como combatidos, eles aparentemente desencadearam uma nova tempestade nesse mundo. Ele levantou os olhos do bloco de notas e olhou pela janela. Sua carruagem sacolejava pelas estradas do acampamento de guerra de Dalinar. Todos os soldados do homem haviam partido, e os guardas restantes tinham saído para organizar o êxodo. Mesmo com sua reputação, Amaran foi capaz de entrar facilmente no acampamento. Ele se voltou de novo para o papel. Não estou feliz com o sucesso.
Vidas serão perdidas. Esse sempre foi nosso fardo como filhos da honra. Para trazer de volta os arautos, para recuperar o domínio da igreja, temos que colocar o mundo em uma crise. Essa crise começou, uma crise terrível. Os arautos vão voltar. Como poderiam não retornar com os problemas que agora encaramos? Mas muitos vão morrer, muitíssimos. Que Nalã permita que a perda vale a pena. De todo modo, terei mais informações em breve. Na próxima vez que escrever, espero estar em Uritiro. A carruagem parou e Amaran abriu a porta. Ele entregou a carta para a condutora da carruagem, Pama, que a pegou e começou a procurar na bolsa a telepena para enviar a comunicação a Restares. Ele até faria isso pessoalmente, mas não era possível usar uma telepena em movimento. Ela destruiria os papéis quando acabasse. Amaran lançou um olhar para os baús na traseira da carruagem. Continuam uma carga preciosa, incluindo todos os seus mapas, notas e teorias. Deveria ter deixado tudo aquilo com seus soldados. Trazer a força de 50 homens para o acampamento de Dalinar certamente teria chamado atenção, mesmo com todo o caos ali. Então ele ordenara que os encontrasse nas planícies. Precisava continuar avançando. Ele se afastou da carruagem, escondendo o rosto sob o capuz do manto. O terreno do complexo de templos de Dalinar estava ainda mais agitado do que a maioria dos acampamentos de guerra, já que muitas pessoas procuravam os fervorosos naquele momento de tensão. Ele passou por uma mãe pedindo que um fervoroso queimasse uma oração pelo marido, que lutava no exército de Dalinar. O fervoroso não parava de repetir que ela devia pegar suas coisas e juntar-se às caravanas para as planícies. Estava acontecendo, estava mesmo acontecendo. Os filhos da honra haviam finalmente alcançado seu objetivo. Gavilar ficaria orgulhoso. Amaran apertou o passo, virando-se quando outra fervorosa se aproximou para perguntar se ele precisava de alguma coisa. Antes que ela pudesse olhar sob o seu capuz e reconhecê-lo, contudo, teve a atenção atraída por um par de jovens assustados que reclamavam que seu pai estava velho demais para fazer a viagem e imploravam que os fervorosos ajudassem a carregá-lo de algum modo. Amaran chegou à esquina do edifício do monastério, onde mantinham os loucos, e deu a volta pelos fundos, fora de vista até os limites do acampamento. Olhou ao redor, então invocou sua espada. Alguns cortes rápidos já... O que era aquilo? Ele se virou, certo de que vira alguém se aproximar, mas não era nada, sombras pregando peças nele. Cortou a parede e então cuidadosamente abriu o orifício que fizera. O grandioso Talenelá Elim, arauto da guerra, em pessoa, estava sentado no quarto escuro, na mesma postura de antes, empoleirado na ponta da cama, curvado para a frente e a cabeça baixa. Por que eles mantêm você nessa escuridão? Disse Amaran, dispensando sua espada. Nem o mais baixo dos homens merece isso, quanto mais alguém como o senhor. Vou conversar com Dalinar sobre a maneira como os loucos são... Não conversaria. Dalinar o considerava um assassino. Amaran respirou profunda e longamente. Trazer os arautos de volta cobraria seu preço, mas por Gezerezé, a perda da amizade de Dalinar havia sido um custo muito alto. Quisera que a misericórdia não houvesse detido sua mão, meses atrás, quando poderia ter executado aquele lanceiro. Ele se apressou em chegar junto do arauto. Grande príncipe, sussurrou Amaran, precisamos ir. Talenelá não se moveu. Estava sussurrando de novo, contudo, as mesmas coisas de antes. Amaran não pôde deixar de se lembrar da última vez que visitara aquele lugar, na companhia de alguém que o fizera bancar um dos 10 tolos. Quem imaginaria que Dalinar se tornara tão astuto na velhice? O tempo mudara a ambos. Por favor, grande príncipe, disse Amaran, pondo o arauto de pé com certa dificuldade.
O homem era enorme, da altura de Amaran, mas com a constituição de uma muralha. A pele marrom escura o surpreendera na primeira vez em que vira o homem. Amaran havia, de modo um tanto tolo, esperado que todos os arautos parecessem aletianos. Os olhos escuros do arauto eram naturalmente algum tipo de disfarce. A desolação, sussurrou Talenelá. Sim, ela está vindo, e com ela seu retorno à glória. Amaran começou a conduzir o arauto para a abertura na parede. Precisamos levá-lo para... A mão do arauto se moveu como um raio diante dele. Amaran se assustou, parando ao ver algo nos dedos do arauto. Um pequeno dardo, com uma ponta pingando algum líquido transparente. Amaran fitou a abertura, que despejava luz solar no cômodo. Uma pequena figura lá fora emitiu um som de sopro, uma zarabatana nos lábios sob uma meia máscara que lhe cobria a parte superior do rosto. A outra mão do arauto disparou, rápida como um piscar de olhos, e agarrou o dardo no ar a centímetros do rosto de Amaran. Os sangue espectros. Eles não estavam tentando matar o arauto. Estavam tentando matar Amaran. Ele gritou e estendeu a mão para o lado, invocando sua espada. Lento demais. A figura olhou dele para o arauto, então fugiu, praguejando baixinho. Amaran foi atrás dela, saltando sobre os destroços da parede e irrompendo para a luz, mas a figura se movia rápido demais. Com o coração batendo forte, ele olhou de volta para Talenelá, preocupado com a segurança do arauto. Amaran se espantou ao vê-lo de pé, impertigado, a cabeça erguida. Olhos castanhos escuros, surpreendentemente lúcidos, refletiam a luz da abertura. Talenelá levantou um dardo diante de si e o inspecionou. Depois deixou cair os 2 dardos e sentou-se de novo na cama. Seu estranho e imutável mantra recomeçou, em um murmúrio. Amaran sentiu um arrepio correr pela espinha, mas quando voltou ao arauto, não conseguiu fazer com que reagisse. Com esforço, ele fez o arauto se levantar de novo e o guiou até a carruagem. Zef abriu os olhos e imediatamente fechou-os novamente, bem apertado. Não, eu morri. Sentiu a pedra sobre o corpo, blasfêmia. Ouviu água pingando e sentiu o sol no rosto. Por que eu não estou morto? Sussurrou. Eu desfiz meu laço com a espada fractal, caí na tempestade sem projeções, por que eu não morri? Você morreu. Zef abriu os olhos novamente. Estava deitado em uma área rochosa, as roupas molhadas e esfarrapadas. As terras geladas? Sentia frio, apesar do calor do sol. Um homem estava diante dele, usando um elegante uniforme preto e prata. Ele tinha pele marrom escura, como o povo da região macabaquiana, mas possuía uma marca pálida na bochecha direita, na forma de uma pequena lua crescente. Mantinha uma das mãos atrás das costas, enquanto a outra guardava algo no bolso do casaco. Um fabrial de algum tipo, brilhando forte. Eu reconheço você, percebeu Zef. Eu já o vi em algum lugar antes. Viu mesmo. Zef se esforçou para se levantar. Conseguiu ficar de joelhos, então parou. Como? Perguntou ele. Esperei até você despencar do chão, disse o homem. Até que você estivesse quebrado e destroçado, sua alma cortada, morto com certeza. Então eu o restaurei. Impossível. Não, se for feito antes de o cérebro morrer. Assim como um homem afogado pode ser trazido de volta à vida com os cuidados apropriados. Você pode ser restaurado com a manipulação de fluxos correta. Se eu houvesse esperado mais alguns segundos, naturalmente teria sido tarde demais. Mas você com certeza sabe disso. 2 das espadas guardadas pelo seu povo permitem regeneração. Suspeito que já tenha visto os recém-mortos restaurados à vida. Ele falava calmamente, sem emoção. Quem é você?
perguntou Zef. Você passou todo esse tempo obedecendo os preceitos do seu povo e da sua religião, mas não reconhece um dos seus deuses? Meus deuses são os espíritos das pedras, sussurrou Zef. O sol e as estrelas, não homens. Bobagem. Seu povo reverencia os esprenos de pedra, mas você não. Aquela marca de lua crescente, ele a reconhecia, não? Você, Zef, venera a ordem, não é? Você segue as leis da sua sociedade à perfeição. Isso me atraiu, embora me preocupe que a emoção tenha nublado sua capacidade de discernimento, sua habilidade de julgar. Julgamento. Nin, sussurrou ele, também chamado de Nalan ou Neil, nessa região, arauto da justiça. Nin assentiu. Por que me salvou? Meu tormento não é o bastante? Está falando tolices, replicou Nin, impróprio para alguém que pode estudar comigo. Não quero estudar, disse Zef se encolhendo na pedra. Quero morrer. É isso mesmo? É o que você realmente mais deseja? Posso conceder-lhe isso, se for seu desejo honesto. Zef fechou os olhos com força. Os gritos o aguardavam naquela escuridão. Os gritos daquele que havia matado. Eu não estava errado. Nunca fui um insincero. Não, sussurrou Zef. Os esvaziadores voltaram. Eu estava certo. E meu povo, eles estavam errados. Você foi banido por homens mesquinhos, sem visão. Vou lhe ensinar o caminho de um indivíduo não corrompido pela emoção. Então vai voltar para o seu povo e levar com você justiça para os líderes dos chinos. Zef abriu os olhos e ergueu o rosto. Eu não sou digno. Nin inclinou a cabeça. Você, indigno? Eu vi você destruir a si mesmo em nome da ordem. Vi você obedecer o seu código moral quando outros teriam fugido ou desmoronado. Zef, filho Neturo, eu vi você manter sua palavra com perfeição. Essa é uma habilidade que a maioria das pessoas já perdeu. É a única verdadeira beleza no mundo. Duvido que já tenha encontrado um homem mais digno dos rompecéus do que você. Os rompecéus? Mas aquela era a ordem dos cavaleiros radiantes. Eu destruí a mim mesmo, sussurrou Zef. É verdade. E você morreu. Seu laço com a sua espada foi cortado. Todas as ligações, tanto espirituais quanto físicas, foram desfeitas. Você renasceu. Venha comigo. Está na hora de visitar seu povo. Seu treinamento começa imediatamente. Nin começou a se afastar, revelando que a coisa que levava atrás das costas era uma espada na bainha. Você renasceu. Poderia Zef renascer? Poderia acabar com os gritos e as sombras? Você é um covarde, dissera o radiante, o homem que era dono dos ventos. Uma pequena parte de Zef acreditava nisso, mas Nin oferecia mais, algo diferente. Ainda ajoelhado, Zef olhou para o homem. Você tem razão. Meu povo tem as outras espadas de honra e mantiveram-na segura durante milênios. Se pretendo voltar para julgá-los, vou encarar inimigos com espadas e com poder. Isso não é problema, disse Nin, olhando para trás. Eu trouxe outra espada fractal para você, uma que combina perfeitamente com sua tarefa e temperamento. Ele jogou sua grande espada no chão e ela deslizou pela pedra e parou diante de Zef. Ele nunca tinha visto uma espada com a bainha de metal. E quem embainhava a espada fractal? E a espada em si, ela era preta. Uns 2 centímetros haviam emergido da bainha enquanto ela deslizava pelas pedras. Zef jurava que podia ver uma pequena trilha de fumaça preta emanando do metal, como luz nas tempestades, só que escura. Olá! Disse uma voz alegre na sua mente. Gostaria de destruir algum mal hoje?
Capítulo 89. Os Quatro. Citação de abertura do capítulo. Tem que haver uma resposta. Qual é a resposta? Deter os Parchindianos? Um deles, sim. São eles, a peça que faltava. Pressione os Alitianos a destruí-los de uma vez antes que eles obtenham seu poder. Ele vai formar uma ponte. Extraído do diagrama Tábua do Assoalho 17, parágrafo 2, cada segunda letra começando com a segunda. Dalinar estava parado na escuridão. Ele olhou de volta, tentando lembrar como havia chegado àquele lugar. Nas sombras via móveis, mesas, um tapete cortinas de azir com cores extravagantes. Sua mãe sempre sentira orgulho daquelas cortinas. Minha casa, ele pensou, do jeito que era na minha infância, antes da conquista, antes de Gavilar. Gavilar não tinha morrido. Não. Dalinar ouvia a gargalhada do irmão na sala ao lado. Ele era uma criança. Os dois eram crianças. Dalinar cruzou a sala sombria, sentindo a alegria difusa da familiaridade, de coisas que eram como deveriam ser. Ele havia deixado suas espadas de madeira lá fora. Tinha uma coleção, cada uma talhada como uma espada fractal. Já estava grande demais para brincar com elas, naturalmente, mas ainda gostava de tê-las, como uma coleção. Ele foi até as portas da varanda e abriu-as. Foi banhado por uma luz cálida, um calor profundo, envolvente, penetrante. Um calor que atravessou sua pele até seu âmago. Ele fitou aquela luz, mas não foi cegado. A fonte era distante, mas ele a conhecia. Ele a conhecia muito bem. Sorriu. Então despertou. Sozinho em seus novos aposentos em Uritiro, um quarto temporário até que vasculhassem a torre inteira. Uma semana havia se passado desde que chegara àquele lugar, e as pessoas dos acampamentos haviam finalmente começado a aparecer, trazendo esferas recarregadas durante a grande tormenta inesperada. Eles precisavam muito de tais para fazer o sacro portal funcionar. As pessoas dos acampamentos chegaram na hora certa. A tempestade eterna ainda não havia voltado, mas caso se movesse como uma grande tormenta comum, deveria chegar em breve. Dalinar ficou sentado na escuridão por um breve momento, contemplando o calor que experimentara. O que havia sido aquilo? Era um momento estranho para receber uma visão. Elas sempre vinham durante as grandes tormentas. Antes disso, quando sentia uma chegando durante o sono, a visão o despertava. Conferiu com os guardas, nenhuma grande tormenta estava caindo. Contemplativo, começou a se vestir. Queria ver se conseguia chegar ao teto da torre hoje. Enquanto caminhava pelos corredores escuros de Uritiro, Edwin tentava não mostrar quão perplexo se sentia. O mundo havia simplesmente se movido, como uma porta nas dobradiças. Alguns dias atrás, seu noivado causal era o de um homem poderoso com uma descendente relativamente menor de uma casa distante. Agora, Shallan talvez fosse a pessoa mais importante do mundo. E ele era... O que ele era? Levantou sua lanterna, então fez algumas marcas com giz na parede para indicar que havia passado por ali. A torre era enorme. Como se mantinha de pé? Provavelmente poderiam explorar a área durante meses e não abrir todas as portas. Ele havia se lançado no trabalho de exploração porque parecia ser algo ao seu alcance. Isso também, infelizmente, dava-lhe tempo para pensar, e não gostava de quão poucas respostas havia encontrado. Ele se virou, percebendo que havia se afastado muito do resto do grupo de batedores. Fazia isso com uma frequência cada vez maior. Os primeiros grupos das planícies quebradas haviam começado a chegar e precisavam decidir onde abrigar todo mundo. Eram vozes que ouvia à frente. Edwin franziu o senho, então continuou descendo o corredor, deixando uma lanterna para trás, para não entregar sua aproximação.
Ficou surpreso quando reconheceu uma das pessoas falando. Mais adiante no corredor. Era Sadias. Era sim. O grão-príncipe estava junto do seu próprio grupo de exploradores. Edwin amaldiçoou em silêncio o vento que havia persuadido Sadias. Logo ele, a ouvir o chamado para ir a Uritiro. Tudo seria muito mais fácil se ele houvesse ficado para trás. Sadias gesticulou para que alguns dos seus soldados seguissem por uma bifurcação do corredor cavernoso. Sua esposa e algumas das escribas foram para o outro lado, seguidas por 2 soldados. Edwin assistiu por um momento enquanto o próprio grão-príncipe levantava uma lanterna, inspecionando uma pintura desbotada na parede. Uma pintura fantasiosa, com animais da mitologia. Ele reconheceu alguns das histórias de Ninar, como a enorme criatura semelhante a um vison com uma juba ao redor e atrás da cabeça. Qual era mesmo o nome? Edwin virou-se para ir embora, mas sua bota raspou na pedra. Sadias girou, levantando a lanterna. Ah, príncipe Edwin. Ele usava roupas brancas, que não combinavam com sua compleição. A cor pálida fazia com que seu rosto corado parecesse sanguinolento em comparação. Sadias, disse Edwin voltando. Não sabia que havia chegado. Homem tormentoso. Ele havia ignorado seu pai por meses e agora havia decidido obedecer. O grão-príncipe caminhou tranquilamente pelo corredor, passando por Edwin. Esse lugar é notável, deveras notável. Então reconhece que meu pai estava certo? Que as visões dele são verdadeiras? Os esvaziadores voltaram e você bancou o tolo. Reconheço que seu pai é mais determinado do que eu temia, replicou Sadias. Um plano notável. Entrar em contato com os parchindianos, fazer esse acordo com eles. Ouvi falar que foi um espetáculo e tanto. Certamente convenceu Aladar. Não é possível que você ache que foi tudo um espetáculo. Ah, faça-me favor. Você nega que há um parchindiano entre a sua própria guarda? Não é conveniente que esses novos radiantes incluam o chefe da guarda de Dalinar e a sua própria noiva? Sadias sorriu, e Edwin viu a verdade. Não, ele não acreditava nisso, mas aquela era a mentira que contaria. Recomeçaria com os rumores tentando minar Dalinar. Por quê? Questionou Edwin se aproximando dele. Por que você é assim, Sadias? Porque precisa acontecer, respondeu Sadias, suspirando. Um exército não pode ter 2 generais, filho. Seu pai e eu somos 2 velhos espinhas brancas que querem o mesmo reino. É ele ou eu. Já estávamos apontados para esse caminho desde que Gavilar morreu. Não precisa ser assim, disse Edwin. Precisa? Seu pai nunca confiará em mim novamente, Edwin, e você sabe disso. O rosto de Sadias assumiu uma expressão sombria. Eu vou tomar isso dele. Essa cidade, essas descobertas, foi só um contratempo. Edwin hesitou por um momento, encarando Sadias, então algo finalmente se rompeu. Já chega. Edwin agarrou Sadias pela garganta com a mão ilesa, batendo o grão-príncipe contra a parede. Parte dele achou graça do ar absolutamente chocado no rosto de Sadias. A parte muito pequena que não estava completamente, totalmente e irrevogavelmente enfurecida. Ele apertou e sufocou um pedido de ajuda enquanto prendia Sadias contra a parede, agarrando o braço do homem com o seu próprio. Mas Sadias era um soldado treinado. Ele tentou se livrar da pegada, agarrando o braço de Edwin e torcendo. Edwin manteve a pegada, mas perdeu o equilíbrio. Os 2 caíram de maneira caótica, rolando e se contorcendo. Não havia ali a intensidade calculada dos duelos, ou mesmo a luta metódica do campo de batalha. Eram 2 homens suados e tensos, os 2 à beira do pânico. Edwin era mais jovem, mas ainda estava machucado pela luta com o assassino de branco. Conseguiu ficar por cima e, enquanto Sadias se esforçava para gritar, Edwin bateu a cabeça do homem contra o chão de pedra para atordoá-lo.
Com a respiração arquejante, Edwin pegou sua faca de cinto e golpeou na direção do rosto de Sadias. Mas o homem conseguiu levantar as mãos para agarrar seu pulso. Edwin grunhiu, forçando a aproximação da faca que segurava com a mão esquerda. Ele juntou a mão direita ao esforço, o pulso queimando de dor, enquanto se apoiava na guarda da lâmina. Suor salpicava a testa de Sadias, a ponta da faca tocando a base da sua narina esquerda. Meu pai acha que eu sou um homem melhor do que ele, grunhiu Edwin, o suor pingando no seu nariz pela lâmina da faca. Ele fez mais força e sentiu a pegada de Sadias enfraquecer. Infelizmente para você, ele está errado. Sadias gemeu. Com um impulso, Edwin forçou a lâmina além do nariz de Sadias na direção do seu globo ocular, perfurando o olho como uma fruta madura, e o enterrou até atingir o cérebro. Sadias estremeceu por um momento, o sangue se acumulando ao redor da lâmina enquanto Edwin a torcia, só para garantir. Um segundo depois, a espada fractal apareceu ao lado de Sadias. A espada fractal do seu pai. Sadias estava morto. Edwin cambaleou para trás a fim de não sujar sua roupa de sangue, muito embora seus punhos já estivessem manchados. Raios, ele havia mesmo feito aquilo? Acabara de assassinar um grão-príncipe? Atordoado, ele fitou a arma. Nenhum dos dois havia invocado sua espada durante a luta. As armas podiam valer uma fortuna, mas eram menos úteis do que uma pedra em um combate corpo a corpo. Quando seus pensamentos clarearam, Edwin pegou a arma e se afastou cambaleando. Ele jogou a espada por uma janela, deixando-a cair em um dos afloramentos semelhantes a canteiros na varanda abaixo. Talvez ficasse segura lá. Depois disso, ele teve a presença de espírito de cortar os punhos da própria camisa. Remover a marca de giz da parede ao raspá-la com sua própria espada e se afastar o máximo possível antes de encontrar uma das suas equipes de exploração e fingir que estivera por aquela área o tempo todo. Dalinar finalmente decifrou o mecanismo da tranca. Então empurrou a porta de metal no fim da escadaria. A porta ficava no teto e os degraus subiam direto até ela. A portinhola recusou-se a abrir, apesar de estar destrancada. Ele havia lubrificado as peças. Por que não se movia? Crem, naturalmente, pensou ele. Ele invocou a sua espada fractal e fez uma série de cortes rápidos ao redor da portinhola. Então, com certo esforço, foi capaz de abri-la. O velho alçapão abriu-se para cima e deixou que ele alcançasse o topo da cidade-torre. Ele sorriu, subindo até o teto. 5 dias de exploração haviam levado Edwin e Navani para as profundezas da cidade-torre. Dalinar, contudo, foi atraído ao topo. Para uma torre tão enorme, o teto era, na verdade, relativamente pequeno e nem estava tão incrustado com crem. Ali, tão alto, provavelmente caía menos chuva durante as grandes tormentas e todo mundo sabia que crem era mais espesso no leste do que no oeste. Raios, o lugar era alto. Seus ouvidos haviam estalado várias vezes enquanto subia até o topo, usando o elevador fabrial que Navani havia descoberto. Ela falou em contrapesos e gemas, parecendo impressionada com a tecnologia dos antigos. Tudo o que ele sabia era que a descoberta dela havia evitado que subisse algumas centenas de escadarias. Dalinar foi até a beirada e olhou para baixo. Abaixo, cada círculo da torre se expandia um pouco mais do que o círculo acima dele. Shallan está certa, são jardins. Cada círculo externo é dedicado a plantar comida. Ele não sabia por que a face oriental da torre era reta e íngreme, voltada para a origem. Não havia varandas daquele lado. Ele se inclinou para fora. Ao longe, tão abaixo, o ponto de deixá-lo com vertigem. Identificou os 10 pilares que continham os sacro-portais. O das planícies quebradas cintilou e um grande grupo apareceu nele. Portavam a bandeira de Ratã, com os mapas que as eruditas haviam enviado. Ratã e os outros só precisavam de uma semana de marcha rápida para alcançar o sacro portal.
Quando o exército de Dalinar havia cruzado aquela distância, fora de modo muito cauteloso, atento aos ataques dos Parshindianos. Agora, vendo os pilares daquela perspectiva, ele reconheceu que havia um deles em Kholinar. Ele formava a plataforma na qual o palácio e o templo real haviam sido construídos. Shallan suspeitava que Yasna havia tentado abrir o sacro portal de lá. As anotações da mulher diziam que os sacro-portais de cada uma das cidades estavam bem trancados. Só aquele nas planícies quebradas fora deixado aberto. Shallan esperava descobrir como usar os outros, muito embora seus testes agora mostrassem que estavam trancados, de algum modo. Se ela conseguisse botá-los para funcionar, o mundo se tornaria um lugar muito, muito menor, partindo do princípio de que alguma parte desse mundo sobrevivesse. Dalinar virou-se e olhou para cima, fitando o céu. Respirou fundo, por isso que viera até o topo. Você enviou aquela tempestade para nos destruir, gritou ele para as nuvens. Mandou-a para encobrir o que Shallan e depois Kaledin estavam se tornando. Você tentou acabar com tudo antes que pudesse começar. Silêncio. Por que me enviou as visões e me disse para me preparar? Gritou Dalinar. E então tentou nos destruir quando demos ouvidos a elas. Era minha obrigação enviar as visões quando a hora chegasse. O Todo-Poderoso assim me ordenou. Eu não poderia desobedecê-lo, assim como não posso me recusar a soprar os ventos. Dalinar respirou fundo. O pai das tempestades havia respondido. Abençoadamente, ele havia respondido. As visões eram dele, então? E você foi o veículo para escolher quem as recebia? Sim. Por que me escolheu? Não importa. Você foi lento demais. Você falhou. A tempestade eterna chegou e os esprenos do inimigo vieram habitar os antigos. Acabou, você perdeu. Você disse que era um fragmento do Todo-Poderoso. Eu sou o espreno dele. Pode-se dizer, não a alma, eu sou a memória que os homens criaram para ele. Agora que ele se foi, a personificação das tempestades e do divino. Não sou um Deus, mas sou a sombra de um. Vou aceitar o que tiver. Ele queria que eu encontrasse você, mas sua raça só trouxe morte para a minha. O que você sabe sobre essa tempestade que os Parshindianos liberaram no mundo? A tempestade eterna é uma coisa nova, mas sua criação é antiga. Ela está rodando o mundo agora e leva consigo os esprenos dele. Qualquer um do povo antigo que ela tocar assumirá suas novas formas. Esvaziadores? É um nome deles. É um dos nomes deles. Essa tempestade eterna virá novamente? Com certeza? Regularmente, como as grandes tormentas, embora com menos frequência. Vocês estão condenados. E vai transformar os parchemanos. Não há maneira de detê-la? Não. Dalinar fechou os olhos. Era como ele temia. Seu exército havia derrotado os Parshindianos, sim, mas eles eram apenas uma fração do que estava por vir. Logo enfrentaria centenas de milhares deles. As outras terras não lhe davam ouvidos. Havia conseguido falar via telepena com o imperador de Azir em pessoa. Um novo imperador, já que Zeph havia visitado o último. Não houvera guerra de sucessão em Azir, naturalmente. Tais coisas exigiam uma papelada grande demais. O novo imperador havia convidado Dalinar para uma visita, mas, obviamente, considerara suas palavras delírios. Dalinar não compreendera que os rumores da sua loucura haviam chegado tão longe. Mesmo sem isso, contudo, esperava que seus avisos teriam sido ignorados, já que as coisas que falava eram insanas. Uma tempestade que soprava na direção errada? Parchemanos se transformando em esvaziadores?
Só Taravandan de Carbrant, e agora aparentemente de Jaqueved, parecia disposto a ouvir. Que os arautos abençoassem aquele homem. Com sorte, ele levaria alguma paz para aquela terra torturada. Dalinar havia pedido mais informações sobre como ele havia obtido o trono. Os relatos iniciais indicavam que ele chegara ao posto inesperadamente, por acaso. Mas o cargo era recente demais e Jaqueved estava arruinada demais para que ele pudesse fazer muito. Além disso, havia súbitos e inesperados relatórios chegando via telepena de revoltas em Kholinar. Ainda não possuía respostas claras sobre isso. E que história era aquela que ouvira de uma praga em Lago Puro? Raios, que bagunça tudo se tornara. Ele teria que fazer algo em relação a isso. A tudo isso. Dalinar olhou novamente para o céu. Fui ordenado a refundar os Cavaleiros Radiantes. Preciso fazer parte deles, se pretendo liderá-los. Um trovão distante ecoou pelos céus, embora não houvesse nuvens. Vida antes da morte, gritou Dalinar. Força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Eu sou o fragmento do próprio Todo-Poderoso, disse a voz, soando zangada. Eu sou o pai das tempestades. Não me permitirei ser vinculado de modo a morrer. Eu preciso de você, replicou Dalinar. Apesar do que fez, o carregador de pontes me falou sobre fazer votos e sobre como o de cada ordem de cavaleiros era diferente. O primeiro ideal é o mesmo. Depois disso, cada ordem é única, exigindo palavras diferentes. O trovão estrondou, soou como um desafio. Dalinar agora sabia interpretar o trovão? Aquela era uma jogada perigosa. Estava confrontando algo primordial, algo incognoscível, algo que havia ativamente tentado assassinar a ele e a todo o seu exército. Felizmente, eu conheço o segundo juramento que devo fazer, disse Dalinar. Não preciso que me digam. Eu vou unir, em vez de dividir, pai das tempestades. Eu vou juntar os homens. O trovão silenciou. Dalinar estava sozinho, olhando para o céu, esperando. Muito bem, disse o pai das tempestades finalmente. Essas palavras foram aceitas. Dalinar sorriu. Não serei uma simples espada para você, alertou o pai das tempestades. Não virei quando você me chamar e vai ter que se livrar dessa monstruosidade que carrega. Você será um radiante sem fractais. Será como deve ser, disse Dalinar, invocando sua espada fractal. Assim que ela apareceu, gritos soaram na sua cabeça. Ele deixou cair a arma como se fosse uma enguia que houvesse tentado mordê-lo. Os gritos desapareceram imediatamente. A espada retiniu ao cair no chão. Desconectar-se de uma espada fractal supostamente era um processo difícil, que exigia concentração e um toque em sua pedra. Mas aquela ali se separou dele em um instante. Deu para sentir. Qual foi o significado da última visão que recebi? Disse Dalinar. A dessa manhã que veio sem uma grande tormenta. Nenhuma visão foi enviada esta manhã. Foi sim, eu vi luz e calor. Um simples sonho, não veio de mim nem dos deuses. Curioso. Dalinar poderia jurar que a sensação era a mesma das visões, se não mais forte. Vá, vinculador, disse o pai das tempestades. Lidere seu povo moribundo para o fracasso. Ódion destruiu o próprio Todo-Poderoso. Você não é nada para ele. O Todo-Poderoso era passível de morrer, disse Dalinar. Se isso é verdade, então esse Ódion também é. Descobrirei uma maneira de fazer isso. As visões mencionavam um desafio. Um campeão. Você sabe algo a respeito? O céu não deu resposta além de um simples trovão. Bem, haveria tempo para mais perguntas depois. Dalinar desceu do topo de Uritiro
e adentrou novamente a escadaria. Os degraus levavam a uma sala que envolvia quase todo o andar superior da cidade-torre e brilhava com a luz que atravessava as janelas de vidro. Vidros sem molduras ou suportes, alguns voltados para leste. Como havia sobrevivido a grandes tormentas, Dalinar não sabia. Muito embora alguns lugares estivessem marcados por linhas de crem. 10 pilares abaixo cercavam a sala, com outro no centro. E então, indagou Kaledin, voltando-se da inspeção que fazia de um deles. Shallan contornou outro pilar. Ela parecia muito menos exausta do que quando havia chegado à cidade. Embora os dias ali em Uritiro houvessem sido frenéticos, algumas boas noites de sono haviam feito bem a todos eles. Em resposta à pergunta, Dalinar pegou uma esfera do bolso e a segurou. Então sugou a luz das tempestades. Ele sabia o que esperar, a sensação de uma tempestade rugindo dentro dele, como tanto Kaledin quanto Shallan haviam descrito. Ela o impulsionava a agir, a se mover, a não ficar parado. Não era, contudo, parecido com a euforia de batalha, que era o que Dalinar havia antecipado. Sentiu suas feridas se curando de uma maneira familiar. Achava que já havia feito aquilo antes, no campo de batalha. Seu braço estava bem agora, e o corte no flanco mal doía. É muito injusto que o senhor tenha conseguido fazer isso na primeira tentativa, observou Kaledin. Me levou uma eternidade. Fui instruído, disse Dalinar, caminhando pela sala e guardando a esfera. O pai das tempestades me chamou de vinculador. Esse era o nome de uma das ordens, disse Shallan, pousando os dedos em um dos pilares. Então somos 3, Corredor dos Ventos, Vinculador e Teceluz. 4, disse uma voz das sombras da escadaria. Renarin adentrou na sala iluminada, olhou para eles, depois recuou. Filho? Disse Dalinar. Renarin permaneceu nas sombras, olhando para baixo. Sem óculos? Sussurrou Dalinar. Você deixou de usá-los. Pensei que estivesse tentando parecer um guerreiro. Mas não. A luz das tempestades curou seus olhos. Renarin assentiu. E a espada fractal? Disse Dalinar, se aproximando e pousando a mão no ombro do filho. Você ouvia gritos. Foi isso que aconteceu na arena. Não conseguiu lutar devido aos gritos na sua cabeça, por invocar a espada. Por quê? Por que não disse nada? Pensei que o problema fosse eu, sussurrou Renarin. Minha mente. Mas Gliss diz... Renarin piscou. Sentinela da verdade. Sentinela da verdade? Repetiu Kaledin, olhando para Shallan. Ela balançou a cabeça. Eu caminho pelos ventos, ela tece luz, o luminobre Dalinar forja vínculos, e o que você faz? Renarin encontrou o olhar de Kaledin do outro lado da sala. Eu vejo. 4 ordens, disse Dalinar, apertando o ombro de Renarin com orgulho. Raios, o rapaz estava tremendo. O que o deixava tão preocupado? Dalinar se voltou para os outros. As outras ordens também devem estar voltando. Precisamos descobrir os escolhidos pelos esprenos. E rápido, pois a tempestade eterna está vindo, e é pior do que temíamos. Como? Quis saber Shallan. Ela vai mudar os parchemanos, disse Dalinar. O pai das tempestades confirmou. Quando aquela tempestade chega, também traz de volta os esvaziadores. Danação, disse Kaledin. Preciso voltar a Letikar, a Larpetra. Ele partiu a passos largos para a saída. Soldado? Chamou Dalinar. Eu fiz o que pude para avisar nosso povo. Meus pais estão lá, disse Kaledin, e o senhor da cidade de lá tem parchemanos. Estou indo. Como? Perguntou Shallan. Vai voar por toda a distância? Vou cair, mas sim. Ele fez uma pausa na porta. De quanta luz das tempestades vai precisar, filho?
indagou Dalinar. Eu não sei, admitiu Kennedy. Provavelmente de muita. Shallan olhou para Dalinar. Eles não tinham luz das tempestades sobrando. Embora as pessoas dos acampamentos de guerra houvessem trazido esferas recarregadas, ativar o sacro portal consumia muita luz das tempestades, dependendo de quantas pessoas eram transportadas. Acender as lâmpadas na sala do centro do sacro portal era apenas a quantidade mínima necessária para iniciar o dispositivo. Transportar muitas pessoas também esgotava parcialmente as gemas infundidas que elas traziam. Vou lhe dar o que eu puder, rapaz, disse Dalinar. Vá com minha bênção. Talvez haja o bastante para você ir até a capital depois e ajudar as pessoas lá. Kaledin assentiu. Vou preparar uma bolsa. Preciso sair em 1 hora. Ele mergulhou da sala para a escadaria abaixo. Dalinar sugou mais luz das tempestades e sentiu a última das suas feridas se remendar. Era uma habilidade fácil de se acostumar. Ele enviou Renarin para falar com o rei e requisitar alguns brons de esmeralda que Kaledin pudesse usar durante a viagem. Elrocar finalmente chegara, na companhia de um grupo de Erdasianos inesperadamente. Um deles alegava que seu nome precisava ser acrescentado às listas dos reis aletianos. Renarin saiu animado para obedecer à ordem. Ele parecia querer alguma tarefa. Ele é um dos cavaleiros radiantes, pensou Dalinar, vendo-o partir. Provavelmente é melhor parar de usá-lo como mensageiro. Raios, estava realmente acontecendo. Shallan havia caminhado até as janelas. Dalinar foi até ela. Era a face oriental da torre, a borda plana que olhava diretamente para a origem. Kaledin só terá tempo de salvar uns poucos, disse Shallan. Se tanto, somos 4, Luminobre, só 4 contra uma tempestade cheia de destruição. É o que é. Tantos vão morrer. E salvaremos aqueles que pudermos, disse Dalinar voltando-se para ela. Vida antes da morte, Radiante. Essa é a tarefa que juramos cumprir. Ela estreitou os lábios, ainda olhando para leste, mas assentiu. Vida antes da morte, Radiante. Epílogo. Arte e expectativa. Um homem cego esperava a era dos finais, disse Riso, contemplando a beleza da natureza. Silêncio. Esse homem sou eu, observou Riso. Não sou fisicamente cego, só espiritualmente. E essa outra frase foi, na verdade, muito inteligente, se você pensar. Silêncio. Isso é muito mais satisfatório quando tenho por perto vida inteligente para impressionar com minha astuta verbosidade. A coisa, caranguejo lagarto, feiosa, que estava na pedra ao lado, estalou a mandíbula. Um som quase hesitante. Você tem razão, claro, concedeu Riso. Minha plateia usual não é particularmente inteligente. Contudo, essa foi uma piada bem óbvia. Então você deveria se envergonhar. A coisa, caranguejo lagarto feiosa, cruzou a pedra, movendo-se para o outro lado. Riso suspirou. Era noite, o que costumava ser um bom período para chegadas dramáticas e filosofia significativa. Infelizmente não havia ninguém ali para filosofar ou visitar, dramaticamente ou de qualquer outro modo. Um pequeno rio gorgolejava ali perto, um dos poucos fluxos permanentes naquela terra estranha. Havia colinas estendendo-se em todas as direções, marcadas com sulcos pela passagem das águas e coberta nos vales por um estranho tipo de roseira brava. Pouquíssimas árvores à vista, embora mais a oeste uma verdadeira floresta brotasse nos declives das colinas. Um par de cantarinhos fazia sons estridentes ali perto, e ele pegou sua flauta para tentar imitá-los. Não conseguiu. Não exatamente. O canto era parecido demais com percussão. Um vigoroso chocalho. Musical, mas diferente de uma flauta.
Ainda assim, as criaturas pareciam alternar com ele, respondendo à sua música. Quem diria? Talvez as coisinhas tivessem uma inteligência rudimentar. Aqueles cavalos, os richádios, eles o surpreenderam. Estava feliz que ainda houvesse algumas coisas capazes disso. Ele finalmente pousou sua flauta e meditou. Uma audiência de coisas caranguejo-lagarto feiosas e cantarinhos. Era alguma audiência, pelo menos. A arte é fundamentalmente injusta, declarou. Um cantarinho continuou a chilrear. Sabe, nós fingimos que a arte é eterna, que há algum tipo de persistência nela. Uma verdade. Poderia-se dizer, a arte é arte porque é arte, e não porque dizemos que é arte. Não estou falando rápido demais para você entender, estou. Chilreio. Ótimo. Mas se a arte é eterna e significativa e independente, por que depende tanto da audiência? Já ouviu a história sobre o fazendeiro visitando a corte durante o festival da representação? Chilreio. Ah, não é uma história tão boa assim. Totalmente dispensável. Começo normal, o fazendeiro que visita a cidade grande, faz algo embaraçoso, tropeça na princesa e, completamente por acidente, a salva de ser atropelada. As princesas nessas histórias nunca parecem capazes de olhar para onde estão indo. Acho que elas deveriam conversar com um fabricante de lentes confiável e encomendar um par de óculos adequado antes de tentar qualquer travessia de vias públicas. De todo modo, já que essa história é uma comédia, o homem é convidado ao palácio para ser recompensado. Várias bobagens se seguem, acabando com o pobre fazendeiro que se limpa na privada com uma das mais belas pinturas já feitas. Então sai para ver todos os olhos claros, fitando uma moldura vazia e comentando quão bela é a obra. Hilaridade e gostosas gargalhadas, floreios e mesuras, saídas antes que alguém pense demais sobre a história. Ele esperou. Chilreio? Bem, não está vendo? Disse riso. O fazendeiro encontrou a pintura perto da privada, então deduziu que deveria ser usada para tal propósito. Os olhos claros encontraram a moldura vazia no salão e deduziram que era uma obra-prima. Pode considerar uma história boba, e mas não diminui sua veracidade. Afinal, eu frequentemente sou muito bobo, mas sou quase sempre veraz. Força do hábito. Expectativa. Essa é a verdadeira alma da arte. Se puder dar a um homem mais do que ele espera, então ele o louvará por toda a vida. Se puder criar um ar de antecipação e alimentá-lo apropriadamente, terá sucesso. Por outro lado, se adquirir a reputação de ser bom demais, hábil demais, cuidado. A arte sempre será melhor na imaginação das pessoas, e se você der a elas uma pitada a menos do que imaginam, subitamente você falhou. Subitamente você é inútil. Se um homem encontra uma única moeda na lama, fala sobre isso durante dias, mas quando sua herança chega e é 1% menor do que ele esperava, então vai declarar que foi roubado. Riso sacudiu a cabeça, levantando-se e espanando a poeira do casaco. Dê-me uma audiência querendo ser entretida, mas que não espere nada de especial. Para eles, eu serei um deus. Essa é a melhor verdade que conheço. Silêncio. Um pouco de música seria bom, disse ele, para obter um efeito dramático, sabe? Tem alguém chegando e quero estar preparado para dar as boas-vindas. O cantarinho atenciosamente recomeçou a cantar. Riso respirou fundo, então assumiu a pose apropriada. Expectativa preguiçosa, calculada sapiência, vaidade insuportável. Afinal de contas, já tinha uma reputação, então bem podia tentar corresponder a ela.
O ar diante dele tornou-se um borrão, como se aquecido em um círculo perto do chão. Um raio de luz girou ao redor do círculo, formando uma parede de mais de 1,5 metros de altura. Ela sumiu imediatamente. Na verdade, era só uma ilusão de ótica, como se algo brilhante houvesse girado em um círculo a alta velocidade. No centro desse círculo apareceu Yasna Collin, com um ar orgulhoso. Sua roupa estava esfarrapada, o cabelo preso em uma trança simples, seu rosto marcado com queimaduras. O vestido que usava já fora elegante, mas estava retalhado. Ela cortara a bainha na altura dos joelhos e costurara para si uma luva improvisada. Curiosamente, trazia um tipo de bolsa bandoleira e uma mochila. Ele duvidava que ela possuísse qualquer uma das duas coisas no início da sua jornada. Ela soltou um longo suspiro. Então olhou para o lado onde estava Riso. Ele a saudou com um largo sorriso. Yasna estendeu a mão rapidamente e, em um piscar de olhos, uma névoa se torceu ao redor do seu braço e condensou-se bruscamente na forma de uma espada longa e fina, apontada para o pescoço de Riso. Ele levantou uma sobrancelha. Como você me encontrou? Perguntou ela. Você tem criado uma perturbação e tanto do outro lado, disse Riso. Já fazia muito tempo desde que os esprenos tiveram que lidar com alguém vivo, principalmente alguém tão exigente quanto você. Ela soltou o ar em um sibilo. Então pressionou mais a espada fractal. Conte-me o que sabe, Riso. Certa vez, passei quase 1 ano dentro de um grande estômago sendo digerido. Ela franziu o senho. Essa é uma coisa que eu sei. Você realmente deveria ser mais específica nas suas ameaças. Ele olhou para baixo quando ela torceu a espada fractal, girando a ponta, ainda voltada para ele. Eu ficaria surpreso se essa sua faquinha pudesse me causar alguma ameaça real, Collin. Mas você pode balançá-la por aí se quiser. Talvez isso faça com que se sinta mais importante. Ela o fitou atentamente. Então a espada se desfez em névoa, virando vapor. Ela abaixou o braço. Não tenho tempo para você. Uma tempestade está chegando. Uma tempestade terrível. Ela vai trazer os esvaziadores para... Já chegou. Danação. Precisamos encontrar Uritiro e... Já foi encontrada. Ela hesitou. Os cavaleiros? Refundados, disse Riso. Em parte pela sua aprendiz, que é exatamente 77% mais agradável do que você, se me permite o comentário. Fiz uma enquete. Você está mentindo? Tudo bem, foi uma enquete bastante informal, mas a coisa caranguejo lagarto feiosa deu a você uma pontuação muito baixa. Sobre as outras coisas. Eu não conto esse tipo de mentiras, Yasna, você sabe disso. É por isso que você me considera tão irritante. Ela o inspecionou, então suspirou. É parte do motivo, Riso. Só uma parte muito pequena de um vasto, vasto rio. Você só diz isso porque não me conhece muito bem. Duvidoso. Não, de verdade. Se realmente me conhecesse, esse rio de irritação seria um oceano, obviamente. De qualquer modo, eu sei coisas que você não sabe, e acho que você pode efetivamente saber algumas coisas que eu não sei. Isso nos oferece a chamada sinergia. Se puder conter sua irritação, ambos podemos aprender alguma coisa. Ela fitou-o de cima a baixo. Então apertou os lábios e assentiu. Yasna começou a caminhar direto para a cidade mais próxima. A mulher tinha um bom senso de direção. Riso se juntou a ela. Você sabe que estamos há pelo menos 1 semana da civilização. Precisava alternavegar para um lugar tão isolado? Estava com um pouco de pressa na hora em que parti. Tenho sorte de ter chegado aqui. Sorte? Não sei se eu diria isso. Por quê? Você provavelmente estaria melhor do outro lado, Yasna.
A desolação chegou e, com ela, o fim dessa terra. Ele olhou para ela. Sinto muito. Não sinta até vermos o quanto consigo resgatar. A tempestade já veio? Os parchemanos foram transformados? Sim e não, disse Riso. A tempestade deve atingir Shinovar esta noite. Então, seguir adiante. Acredito que a tempestade vá trazer a transformação. Yasna parou de repente. Não foi isso que aconteceu no passado. Aprendi coisas do outro lado. Tem razão, é diferente dessa vez. Ela umedeceu os lábios, mas, exceto por isso, controlou bem seu nervosismo. Se não está acontecendo como antes, então tudo o que sei pode estar errado. As palavras dos grãos esprenos podem ser imprecisas. Os registros que procuro podem não ter significado. Ele assentiu. Não podemos confiar nos textos antigos, disse ela. E o suposto Deus dos homens é uma invenção. Então, não podemos olhar para os céus em busca de salvação. Mas aparentemente não podemos olhar para o passado tampouco. Então, para onde podemos olhar? Você está tão convencida de que Deus não existe? O Todo-Poderoso é... não estou falando do Todo-Poderoso. Tanavasti era um bom sujeito, me pagou umas bebidas certa vez, mas ele não era Deus. Eu admito, Yasna, que simpatizo com seu ceticismo, mas não concordo com ele. Só acho que está procurando Deus nos lugares errados. Suponho que vai me dizer onde você acha que eu deveria procurar. Você vai encontrar Deus no mesmo lugar onde vai encontrar salvação para essa bagunça, disse Riso, dentro dos corações dos homens. Curiosamente, acho que posso até concordar com isso, embora suspeite que por motivos diferentes dos que você insinua. Talvez essa caminhada não vai ser tão ruim quanto eu temia. Talvez, disse ele, olhando para as estrelas. Podemos falar o que quisermos, mas, pelo menos, o mundo escolheu uma noite linda para acabar. Fim do livro 2 de Os Relatos da Guerra das Tempestades.